E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao estudo das frações. Já temos duas aulas anteriores falando um pouquinho a respeito das frações, né? Introdução às frações e outras coisas mais. Nesta aula, nós veremos o que são frações equivalentes e veremos como simplificar frações. Lembrando, né, pessoal, tudo que nós vimos anteriormente é muito importante para essa aula de hoje. Então, quem ainda não assistiu às aulas anteriores, eu vou deixar disponível aqui no card, beleza? Então, vamos lá. Aqui está o nosso sumário, né, como de praxe. Nas frações equivalentes, nós veremos o que é uma classe de equivalência, o que é uma fração irredutível, tá certo? Na parte de simplificação de frações, nós veremos que uma fração ela pode ser simplificada se não for uma fração irredutível. Veremos que a simplificação de frações é muito importante para facilitar a nossa vida, né, em várias situações e por aí vai. Então acompanhe a aula, será uma aula bem tranquila, certinho? Bora lá! Bom, pessoal, eu já trago aqui a definição de frações equivalentes, que diz o seguinte: duas frações são equivalentes quando representam a mesma parte do inteiro. Se duas frações representam a mesma parte do inteiro, elas são frações equivalentes. E para essa ideia, essa definição não ficar assim solta na cabeça de vocês, eu trouxe um exemplo, tá? Imagina a seguinte situação. Chega um camarada e diz o seguinte: comi a metade da barra de chocolate. O que é que isso significa? Significa que ele pegou a barra de chocolate, dividiu em duas partes iguais e comeu uma dessas duas partes. E isso é representado dessa forma, através de uma fração, né? 1/2. Imagina agora que chega outro cara e diga o seguinte: comi 2/4 da barra de chocolate. O que é que isso significa? Que ele pegou a barra de chocolate, repartiu em 4 partes iguais e comeu 2 dessas 4 partes. E é representado dessa forma, né? 2/4. Quero que vocês observem que o 2 é a metade de 4, tá? E um terceiro camarada chegou com a seguinte informação: comi 3/6 da barra de chocolate. Novamente, o que é que isso significa? Que ele pegou a barra de chocolate, repartiu em 6 partes iguais e comeu 3 dessas 6 partes. Representação, 3/6. Notem também que 3 é a metade de 6. Toda essa historinha pode ser visualizada de forma melhor com essa figura que eu trouxe para vocês. A metade da barra de chocolate, o camarada comeu. Aqui ele comeu 2/4 da barra de chocolate e aqui ele comeu 3/6 da barra de chocolate. Só que todas essas quantidades representam exatamente a mesma parte da barra de chocolate, que é exatamente a metade, certo? Então o que é que eu quero que vocês percebam? Que a metade, 2/4 e 3/6 representam a mesma quantidade da barra de chocolate, tá? Em outras palavras, pessoal, essas frações, elas são equivalentes, tá? Então a igualdade entre elas é verdadeira. Então existe várias formas de escrever uma mesma fração? Sim, né? Através das frações equivalentes, certinho? Vamos continuar que nós temos mais coisas aqui para ver. Agora, vou definir para vocês, pessoal, o que é uma fração irredutível, tá? Uma fração irredutível é aquela em que os seus dois termos são primos entre si. Professor, e quais são esses dois termos? Numerador e denominador. Não lembro o que são números primos entre si. Nós já estudamos isso em aulas anteriores, né? Números primos entre si, pessoal, é um conjunto de números, dois ou mais números, né? Onde o máximo divisor entre eles é o número 1. Então, por exemplo, 2/3 é uma fração irredutível, porque 2 e 3 são números primos entre si. O único cara que divide o 2 e o 3 é o número 1, somente. No item B aqui, 9/10 também é uma fração irredutível, porque 9 e 10 são primos entre si. E a mesma coisa ocorre aqui no item C, 25/1. 25/1, sim, é uma fração irredutível. O pessoal estranha, né, o 1 aqui no denominador. Inclusive, pessoal, pode sem problema nenhum escrever apenas o 25, tá? E isso aqui é uma fração irredutível.
porque o 25 e o 1 são números primos entre si, certo? Beleza. Olha o que diz aqui, ó. O conjunto de todas as frações equivalentes a uma fração irredutível é chamado classe de equivalência dessa fração. Então, se a gente consegue obter todas as frações equivalentes a uma fração irredutível, a gente obtém o que se chama de classe de equivalência desta fração. Vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz para obter a classe de equivalência de uma fração, certo? É bem de boa. Bom, como é que a gente faz para determinar a classe de equivalência? Basta a gente fazer o seguinte, pessoal, realizar a multiplicação dos termos da fração, né, pela sequência dos números naturais a partir do 1. Somente isso. Tá? Você vai pegar os termos da fração, numerador e denominador, e multiplicá-los pela sequência dos números naturais a partir do 1. Tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui para a coisa ficar bem clara. Vamos determinar a classe de equivalência da fração 2/3. Tá? Primeiro, eu vou escrever aqui a sequência dos números naturais a partir do 1. Lembra que coloco o asterisco, né, para excluir o zero? Então, 1, 2, 3, 4, 5. A gente sabe que esses números eles são infinitos, né? Vamos agora determinar a classe de equivalência da fração 2/3. Bora lá. A primeira fração equivalente é ela mesma, né? Se você pegar o 2 e o 3 e multiplicar por 1, você vai obter 2 e 3. Certo? Se você pegar o 2 e o 3 e multiplicar por 2, cada um deles, você vai obter quem? 4/6. Certo? Se você pegar o 2 e o 3, cada um deles, e multiplicar por 3, você vai obter 6/9. Multiplicando por 4, cada um desses termos, vai obter 8/12. Multiplicando por 5, 10/15. E por aí vai. Como os números naturais eles são infinitos, a classe de equivalência de uma fração também é composta por uma sequência de números infinitos. Certinho? Tá aí, fácil, né? Determinar a classe de equivalência. Tranquilo demais. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Se a gente pegar uma fração e multiplicar o numerador e denominador por qualquer número, essa fração ela não se altera. A gente obtém outra fração equivalente à primeira. Certo? Eu vou colocar essa observação mais à frente. Vamos continuar e entrar agora, pessoal, na parte de simplificação de frações, certo? Então, olha o que diz aqui, ó. Simplificar uma fração é escrevê-la de outra forma, de modo que se torne mais fácil sua manipulação. A gente não simplifica a fração para deixar ela mais bonitinha, não, tá? A gente simplifica para facilitar a nossa vida em manipulações. E manipulações pode ser algébricas, pode ser numéricas, tanto faz, tá? E para a gente simplificar uma fração, nós podemos utilizar o processo de divisões sucessivas. Eu trouxe aqui, pessoal, o passo a passo, tá, desse processo de divisões sucessivas e é bem de boa. Nesse processo, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é nós encontrarmos fatores comuns ao numerador e ao denominador da fração. O que é encontrar fatores comuns? É encontrar um camarada que divida tanto o numerador quanto o denominador, certo? Depois que a gente encontra esses fatores comuns, nós dividimos o numerador e o denominador por esses fatores, tá? E isso vai acontecer o processo de simplificação. E quando é que a gente para esse processo? Nós paramos quando obtemos uma fração irredutível. Que é óbvio, né? Na fração irredutível, o único cara que vai dividir numerador e denominador é o número 1. Então a gente para o procedimento, certo? E aqui, pessoal, nesse processo de divisões sucessivas, a tabuada e os critérios de divisibilidade são ferramentas muito importantes para que a gente consiga encontrar esses fatores comuns, tá? Nesse processo aí de simplificação. Então, vamos ver um exemplo. Alguns exemplos, na verdade, para que vocês peguem a ideia. É bem de boa, tá? Então, eu trouxe aqui esse exemplo com 3 itens, tá? A, B e C. Vamos tentar simplificar aqui o 18 e o 24. Bom, pela tabuada, né? 18 sobre 24 não são números muito grandes.
Pela tabuada, eu sei que 18 e 24 dividido por 2. Eu sei que eles são pares também, isso é óbvio, né? Então, pela tabuada, eu também sei que eles são divisíveis por 3. Tranquilo de perceber isso, 18 e 24. Só que eles também são divisíveis por 6. Pela tabuada, dá pra gente perceber isso de forma muito clara, né? É quem sabe a tabuada de cor. E aí, professor, a gente simplifica por 2, por 3 ou por 6? Pessoal, aqui vai uma grande dica. Sempre simplifiquem pelo maior número, tá? Pelo maior fator em comum que vocês conseguirem encontrar. Então, isso vai fazer com que vocês ganhem muito tempo. Então, 18 dividido por 6, 3. 24 dividido por 6, 4. 3 quartos. Agora a gente se pergunta, eu tenho que continuar o procedimento aqui? Tem algum número que divide o 3 e o 4 simultaneamente? Tem, só que é só o número 1. Então, 3 quartos é uma fração irredutível. Para por aqui. Certo? Tranquilo, né? Vamos para o item B, que a gente vai trabalhar aqui com números mais desafiadores, né? Bom, 8 e 4 aqui no final são números pares. 378 e 324 são números pares. Show de bola. Eu vou tentar observar, pessoal, se 378 e 324 são divisíveis por 3. Porque se forem, isso vai ser bom pra gente. É ou não é verdade? Vamos lá. Se eu somar aqui 3 com 7, 10 com 8, 18. 18 dividido por 3. Ok. Então, esse camarada aqui é divisível por 3. 3 com 2, 5 com 4, 9. 9 dividido por 3. Então, 324 também é divisível por 3. Então, esses dois caras, pessoal, eles são divisíveis por 2, porque são pares, e são divisíveis por 3. A gente acabou de verificar, através dos critérios de divisibilidade. E lembrem, se um camarada é divisível por 2 e por 3, então ela é divisível por 6. É ou não é verdade? É sim. Então, simplificar por 6 aqui é o ideal, tá? Agora, quanto é 378 dividido por 6? Dá para fazer de cabeça? Bom, 360 dividido por 6 é 60, né? Aí fica 18. 18 dividido por 6 dá 3. Então, aqui dá 63. Nossa, professor, como o senhor fez isso de cabeça? Vamos fazer aqui com calma, para a gente conferir se realmente é isso. Mas é sim. 37 dividido por 6. 6 vezes 6, 36. Para 37, resta 1. Baixo 8, né? 18 dividido por 6, 3. 3 vezes 6, 18. Para 18, nada. Aí, 63. 324 dividido por 6. Bom, 300 dividido por 6 é 50. 24 dividido por 6 é 4. Então, aqui dá 54. Vamos conferir? 324 dividido por 6. 32 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 6, 30. Para 32, resto 2. Baixo 4. 24 dividido por 6, 4. 4 vezes 6, 24. Para 24, nada. Pessoal, estou fazendo essas contas aqui bem rápido, porque nós já vimos divisão, né? Já estudamos divisão de números naturais, de números inteiros, então vocês já estão craques. Tranquilo até aqui? Beleza, a gente obteve 63 sobre 54. Dá pra gente continuar o processo de simplificação? Dá sim. Eu sei pela tabuada que 63 e 54 são divisíveis por 9. Cara, você sabe a tabuada de qual ajuda muito, muito mesmo. Então, 63 dividido por 9, 7, né? 54 dividido por 9, 6. 7 sextos. Dá pra gente continuar o processo de simplificação ainda? Não dá, né? 7 e 6 são primos entre si. Show? Vamos para o item C agora, que é 60 sobre 90. Pessoal, dá para vocês perceber que 60 e 90 são múltiplos de 10? Sim, né? Sempre que isso acontecer, você pode cortar um zero de cima e um zero de baixo. É a mesma coisa de dividir por 10 em cima e dividir por 10 embaixo. Tá? A gente faz isso para ganhar tempo, certo? Obtendo 6 nonos. 6 nonos, dá para continuar o processo de simplificação? Dá sim. A gente sabe que 6 e 9 divide por 3, né? Fica quanto?
6 por 3, 2. 9 por 3, 3. Obtendo daí 2 terços, né? 2 terços. E não dá para continuar o processo de simplificação. 2 e 3 são primos entre si. Isso aqui é uma fração irredutível. Show? E aqui, pessoal, para finalizar a aula, a observação que eu coloquei é a seguinte. Uma fração, ela não se altera se multiplicarmos ou dividirmos seus termos por um mesmo número diferente de zero. Em relação a multiplicar, a gente fez isso quando foi obter a classe de equivalência, lembram? Em relação a dividir, a gente está fazendo isso agora para simplificar frações. Então a fração ela não se altera, ela fica escrita de uma forma diferente, certo? Bom, galera, esta foi a nossa videoaula, espero aí que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Se teve alguma coisa aqui que agregou no teu conhecimento, eita, eu não sabia disso, aprendi isso nessa aula, então deixa teu like aí, compartilha com um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e aguardem as próximas aulas. Valeu e até mais!